Olá, alunos, alunas e todos vocês que me assistem, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser mais ou menos uma aula e mais ou menos um bate-papo, porque eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante para o momento que a gente está vivendo agora, próximas eleições. A gente vai falar um pouquinho sobre história da democracia, história do voto, principalmente no Brasil, e também dos motivos pelos quais ainda hoje a gente ainda tem tanta dificuldade de escolher um bom representante. Vamos começar? E agora, professora? Para iniciar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a diferença da democracia direta para a democracia indireta. A democracia direta era aquela exercida pelos gregos lá na antiguidade. E o que isso significa? Significa que você poderia ir diretamente discutir os assuntos da cidade. Então eles tinham um local em que todos iam, se reuniam, todos tinham a palavra e podiam decidir o futuro, os rumos que a cidade ia tomar. Hoje, a gente vive uma democracia indireta, uma democracia representativa, em que a gente tem o direito de voto, mas a gente não vai lá diretamente discutir sobre isso. Nós elegemos uma pessoa que vai nos representar. Dito isso, feito essa diferenciação desses dois tipos de democracia, outro ponto importante da gente pensar é porque ainda hoje, com mais de 100 anos de república, a gente ainda tem tanta dificuldade de escolher os nossos representantes. E isso é uma coisa relativamente simples de entender. A gente tem pouco tempo de democracia e a nossa democracia, desde 1889, quando a República foi instaurada, sempre foi muito frágil. Tem historiadores que falam da existência de 4 golpes ao longo da nossa história. Primeiro, o golpe que teria instituído a República em 1889, depois o golpe do início do governo Vargas em 1930, depois o golpe que tornou o governo Vargas uma ditadura em 1937 e, por fim, o golpe militar em 1964. Se você for pensar por essa vertente, a nossa república, a nossa democracia, ela já se iniciou por meio de um golpe. E além disso, os primeiros 40 anos da nossa república tinham um sistema de eleição que era muito confuso. Vocês já devem ter estudado isso em República Velha. As eleições eram extremamente manipuladas, as próprias pessoas eram manipuladas a votar em alguém, tinha compra de votos, pessoas que votavam porque deviam favores, pessoas que escolhiam tal candidato porque estavam sendo pressionadas, porque estavam sendo ameaçadas até fisicamente. Então foi um primeiro período em que as pessoas anteriormente não tinham tido contato com a democracia de fato, porque lá no Império existia sim o voto, só que além da gente ter o poder moderador, que estava acima de todos os outros 3 poderes, o voto ainda era censitário. O que isso significa? Significa que apenas as pessoas que tinham certa quantia de dinheiro que podiam votar. Mesmo quando a nossa república foi instituída e o voto censitário acabou e foi instituído o sufrágio universal, que teoricamente significa que todos poderiam votar, muitos e muitos grupos permaneceram excluídos desse direito, como por exemplo as mulheres, que são metade da nossa população. Portanto, esse primeiro período, que é a República Velha, foi uma democracia extremamente frágil e uma primeira experiência da população brasileira com esse tipo de governo, porque eles estavam acostumados com um império, em que a participação da população diretamente era muito pequena. Em 1930, quando o governo Vargas é instituído, e principalmente em 1934, quando a Constituição dele é elaborada, a gente vai ter algumas mudanças, como, por exemplo, o voto feminino. Isso com certeza já foi um grande avanço, mas não foi de uma hora para outra que a população aprendeu a votar, aprendeu a escolher por conta própria quem ela queria que a representasse. Além disso tudo, só 3 anos depois da Constituição do Vargas, a gente já teve um outro golpe que instituiu um período ditatorial que durou 8 anos. Então, se foi mais um período em que a população não tinha direito de voto. Depois do governo Vargas, a gente teve um período de quase 20 anos de democracia,
que foi o período em que a gente teve governo Dutra, governo Vargas novamente, JK, Jânio Quadros, João Goulart. Nesse período, a população teve novamente essa experiência democrática, essa experiência de escolher seus representantes. Só que mais uma vez, em 64, a gente sofre um golpe e passa mais um período de 21 anos sem o direito de votar em quem a gente queria que nos representasse. Em 1985, com o fim da ditadura militar, a gente teve a nossa democracia restaurada. E em 1988, a gente teve a Constituição Cidadã, que instituiu o sufrágio universal de fato, porque foi só nessa Constituição em 98 que, por exemplo, os analfabetos ganharam o direito de voto. Enfim, eu contei toda essa história para vocês, bem resumida, é claro, dos nossos anos de república, para vocês perceberem como as nossas experiências democráticas foram muito curtas e muito interrompidas. E todos esses problemas que a gente teve aí no meio do caminho fizeram com que muitas vezes nós não nos preocupássemos com quem a gente estava colocando no poder para fazer as nossas escolhas por nós. O meu objetivo com esse vídeo não é te dizer em quem votar, porque eu não posso fazer isso. O meu objetivo é te mostrar que a gente precisa aprender a votar. A gente precisa aprender a escolher os nossos representantes, porque é na mão deles que vai estar o nosso futuro. Um dos grandes problemas que atrapalham a gente a se envolver mais com essas questões é aquela velha história de que política não se discute. Política se discute sim. A base da política é justamente a discussão. E por discutir, eu não digo brigar, eu digo aprender a conversar, aprender a dialogar com o outro, expor seu ponto de vista e também saber ouvir o ponto de vista do outro. Você tem todo o direito do mundo de ter a sua opinião política, graças a Deus. Mas o que a gente precisa entender é justamente isso. Política é questão de opinião, é questão de prioridades. Então, você pode, por exemplo, priorizar o lado mais social. Então, você vai escolher pessoas que lutem mais por essas questões. Ou você pode, por exemplo, priorizar mais as questões econômicas. Então, você vai para o lado dos candidatos que olham mais essas questões. E não tem problema nenhum nisso, desde que você baseie suas escolhas em argumentos fortes e desde que você não defenda candidatos que vão contra os nossos direitos básicos. Então eu queria dar algumas dicas para vocês escolherem muito bem em quem vocês vão votar nessas eleições que estão chegando. A primeira é aquela clichê de sempre: pesquisar. Pesquise a carreira política, a trajetória política dos candidatos. Pesquise o que eles já fizeram pela população, o que eles ainda querem fazer e veja quem está mais alinhado com a sua visão de política, com aquilo que você acha que é mais importante no momento para a nossa sociedade. A segunda dica é você escolher candidatos para todos os cargos que tenham ideias mais ou menos semelhantes. Porque se você escolhe um presidente que prioriza uma coisa e senadores e deputados que priorizam outra coisa totalmente diferente, não vai fazer sentido, tem que ter uma lógica no seu voto. Então pesquise muito, veja o que cada um tem para dizer, o que cada um tem para oferecer. Como eu disse, pesquise o histórico dessa pessoa. Na história da nossa democracia, a gente não foi acostumado a valorizar o nosso voto. Só que já passou da hora da gente perceber isso. Já passou da hora da gente colocar um direito que é nosso em prática. Então, nessas eleições que estão chegando, pesquise muito, corra atrás, conheça os seus candidatos para poder fazer uma escolha que seja o mais consciente possível. Se você quiser um vídeo falando um pouquinho mais sobre algum dos temas históricos que eu abordei por aqui, é só deixar nos comentários que nos próximos vídeos a gente fala sobre isso. Não se esquece de se inscrever no canal, é só você clicar na logo que fica aqui no cantinho que você se inscreve automaticamente. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários também. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela e no box de informações. E, como sempre, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E a gente se vê na semana que vem. A gente está tendo vídeo aqui 2 vezes por semana. Uma vez é sobre viagens ou outros temas e a outra vez é sobre história, Enem e conteúdos educativos. Até a próxima, viu? Tchau!